Olá a todos, eu me chamo Gabriela Reck, sou estudante de doutorado em educação na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, no Brasil. E vou apresentar o trabalho que desenvolvi em coautoria com meu orientador, professor Dr. José Luiz Ferraro, intitulado Estratégias de Divulgação e Popularização da Ciência para Surdos em Museus e Centros de Ciências Acessíveis Brasileiros. Esse trabalho apresenta os resultados da minha dissertação de mestrado, que foi defendida em março desse ano no programa de pós-graduação em Educação em Ciências e Matemática da mesma instituição. Durante o meu mestrado, eu propus uma investigação de como os museus de ciências brasileiros promovem atividades de popularização da ciência voltada a visitantes surdos, considerando que esses são espaços amplamente estudados como espaços de inclusão devido ao seu apelo visual e aos recursos lúdicos, permitindo a mobilização do debate em torno dos conteúdos científicos. Para esse visitante surdo, os museus podem contribuir para a construção de conceitos ao produzirem representações visuais mais acessíveis, ampliando a acessibilidade ao campo da ciência e facilitando as suas formas de comunicação ao contribuírem para o desenvolvimento de novos sinais na língua brasileira de sinais, a Libras. A associação de recursos museográficos com a comunicação em Libras permite a articulação de novos saberes, auxiliando no aprendizado dos visitantes surdos, constituindo-se como marca de uma experiência museal mais significativa quando os funcionários estão capacitados e o museu adaptado para receber o atendimento desse visitante, permitindo uma visitação autônoma e inclusiva. Para selecionar os espaços, eu usei como base o Guia de Museus e Centros de Ciências Acessíveis da América Latina e do Caribe e selecionei 3 instituições que afirmam desenvolver atividades específicas para esse público, sendo eles o Espaço do Conhecimento, da Universidade Federal de Minas Gerais, o Centro de Ciências da Universidade Federal de Juiz de Fora e a Fundação Planetário da cidade do Rio de Janeiro. Esses 3 espaços se localizam na região sudeste do Brasil, nos estados de Minas Gerais e no Rio de Janeiro. Os funcionários dos museus foram convidados a participar de uma entrevista para relatar suas atividades e esses dados foram analisados pelo método de análise de conteúdo. Os entrevistados, eles têm formações variadas, sendo um deles astrônomo, um químico e uma bacharela em teatro. E os 3 exercem um importante papel na organização das atividades acessíveis, seja na coordenação ou no atendimento ao público. A partir das entrevistas, que foram semi-estruturadas, eu obtive um corpus de análise, que foi categorizado de acordo com as etapas da análise de conteúdo. A partir dessa análise, foi possível reconhecer nas atividades descritas algumas características que representam a percepção dos funcionários com relação às atividades realizadas, e foram divididas em 4 categorias. A primeira é medidas de acessibilidade, a segunda é visibilidade, a terceira é fatores de exclusão e a quarta é acesso ao conhecimento. Tais categorias permitem evidenciar como os museus e centros de ciências têm promovido a inclusão de surdos por meio de atividades acessíveis e de popularização da ciência. A primeira categoria, medidas de acessibilidade, abordou medidas relacionadas à acessibilidade nos espaços museais e nos centros de ciências. Assim, foi identificada nas atitudes, nas atividades e nos esforços para permitir ou ampliar a acessibilidade nos espaços estudados. Entre essas medidas, foi possível identificar o investimento em acessibilidade e a produção de conteúdo acessível, o atendimento especializado, que é dedicado ao visitante surdo, e que pode ocorrer por meio da realização de capacitações e treinamentos com os funcionários e mediadores. Para permitir a aplicação de algumas medidas de acessibilidade, considerou-se relevante a realização de parcerias com instituições e funcionários que possam auxiliar no desenvolvimento das atividades de inclusão. E, por fim, foram discutidos alguns pontos referentes às oportunidades para os visitantes surdos de atuarem nesses espaços, resultado das medidas de acessibilidade adotadas. Na segunda categoria, visibilidade, foram discutidos aspectos relacionados à representatividade da comunidade surda, que inclui a importância do aspecto visual das exposições, o comportamento dos funcionários no atendimento e as experiências pessoais desses funcionários e dos visitantes. A representatividade é uma característica muito importante e que foi abordada pelos participantes, pois permite o reconhecimento da pessoa surda e de suas necessidades nesse espaço, que foi refletida nas atitudes que se tomam ao atender um visitante surdo. As experiências pessoais dos participantes, que levaram a decisões para o desenvolvimento de atividades acessíveis, demonstram uma preocupação com a inclusão, e muitas experiências se convertem em motivação pessoal que os funcionários e mediadores demonstraram em suas falas, e que os mobilizaram na busca por medidas de acessibilidade. Por fim, nessa categoria,
discutiu-se a alternativa de se atingir a comunidade surda por meio de medidas de divulgação em sites, em aplicativos e propagandas, e assim tornar efetiva as atividades de inclusão. A terceira categoria, fatores de exclusão, conta com os fatores que levam à exclusão do público surdo com relação às ações dos espaços museais. A pouca acessibilidade e pouca visibilidade foram os fatores de exclusão mais frequentes, em consonância com as dificuldades de comunicação decorrente dessa falta de acessibilidade. Alguns impedimentos foram identificados como fatores de exclusão, como o encerramento de atividades voltadas à comunidade surda, a falta de interesse de órgãos e de funcionários em se dedicar a atividades acessíveis e o custo elevado das mesmas, que acabam sendo encerradas por falta de investimento. Por fim, reconheceu-se que o preconceito é um dos fatores de exclusão, dificultando ou impedindo a visitação e excluindo essa comunidade das atividades culturais. A última categoria é acesso ao conhecimento, e ela aborda questões relacionadas às possibilidades de acesso ao conhecimento por parte dos visitantes surdos. Essa categoria identificou ações de popularização da ciência, que reuniu aspectos relacionados às medidas de ampliação do acesso à ciência, por meio da divulgação e popularização científica, e ações de ampliação do acesso às exposições, que abrange aspectos ligados à frequência de visitação e medidas de ampliação do acesso nos espaços não formais de educação por meio de atividades acessíveis. Assim, as categorias que foram discutidas permitiram compreender quais as características são consideradas pelos funcionários de museus e centros de ciências como fatores importantes para promover a inclusão de surdos por meio de atividades acessíveis e de popularização da ciência. Foi evidenciado que, a partir do seu viés científico, os museus e centros de ciências podem contribuir para a educação de surdos no contexto brasileiro por meio de atividades que visem a inclusão social pela ciência, lançando mão da Libras e permitindo o empoderamento dessa comunidade, assim promovendo a inclusão, a quebra de estereótipos e o incentivo ao diálogo entre diferentes comunidades. Para realizar as atividades de popularização da ciência voltada à comunidade surda, é indispensável a remoção de barreiras relacionadas à precarização do conteúdo científico por meio de ações educativas voltadas à ciência com acessibilidade. Assim, a realização de atividades educativas em espaços não formais de educação pode despertar o interesse pela ciência, promovendo o desenvolvimento da cultura científica e favorecendo a divulgação da ciência para a comunidade surda, devido principalmente ao forte apelo visual. Então, esse é o meu trabalho. Muito obrigada pela atenção.